Quero cumprimentar a toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus que o Senhor me trouxe a este lugar. Eu nem esperava, mas foi um presente de Deus estar aqui com os irmãos. E foi uma guerra hoje para mim poder estar aqui, porque tudo conspirou para que eu não conseguisse estar aqui. E na última hora o Senhor tocou no coração do servo de Deus, e ele foi até o meu encontro, porque eu não tinha recursos para chegar até aqui. Mas o Senhor, por sua bondade e misericórdia, me trouxe aqui. Glória a Deus. Eu creio que nesta noite o Senhor irá falar aos nossos corações. Não será eu que vou falar, mas vou me colocar como flecha na mão do arqueiro, para que as palavras vá direto ao teu coração. Porque nunca vivemos tempos tão difíceis, pastor. Nunca vivemos tempos tão difíceis como estamos vivendo nesses últimos dias. E nós, mais do que nunca, precisamos da genuína palavra de Deus, para servir de alimento sólido, para que nós consigamos caminhar na presença de Deus. Porque caminhar na presença de Deus tem sido algo muito difícil, porque o ataque do diabo tem sido muito severo contra a igreja do Senhor. E cada um de nós, na nossa individualidade, buscamos em Deus uma força interior, para que nós venhamos conseguir fazer alguma coisa que agrade realmente a Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero crer que esta palavra, ela vai bater de encontro, e ela vai nos confrontar nesta noite. E o Senhor irá chamar a nossa responsabilidade que temos com o Senhor. No livro de Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante, eu estarei lendo a palavra, e os irmãos já vão entender de pronto aquilo que Deus estará ministrando aos nossos corações. Carta de Pedro, capítulo 1, do verso 15 até o 20. Mas sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, e que se chamais de Pai aquele que vos julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, conforme eu estava dizendo para os irmãos, nós estamos vivendo um tempo de descompromisso, um tempo de afastamento, um tempo de apostasia, um tempo de dificuldade. E nunca ficou tão evidente a necessidade de nós nos santificarmos. Por quê, irmãos? Porque santificação hoje eu considero como uma sobrevivência, porque estamos vivendo categoricamente em um vale de ossos secos, aonde ser espiritual é ser careta. Mas nós precisamos marcar uma diferença no mundo da igualdade, ser diferente no mundo dos iguais. Louvado seja Deus. E nesta noite o Senhor me traz essa ministração. Eu estava à tarde
comendo esta palavra, verificando. E eu quero dizer para os irmãos que há essa necessidade da igreja do Senhor, porque estamos passando um período, pastor, em que o diabo mudou a estratégia. Antigamente o diabo colocava as pessoas desviadas da igreja e as pessoas iam lá para fora, fumavam cigarro, andavam de shortinho, de bermuda, sem camisa. Então aí a gente identificava, fulano de tal saiu da igreja. Mas agora mudou a estratégia do diabo. Agora o diabo não quer que você saia da igreja. Ele quer tirar Deus do teu coração, mas sem tirar você da igreja. E você fica aqui na igreja, participando dos cultos, mas não participa da presença de Deus. Todo mundo sente, mas você não sente, porque você está vazio, porque você está optando viver uma vida fora da santidade de Deus. E então, irmãos, temos essas dificuldades. Parece que pastorear hoje está mais complicado, está mais difícil, porque os problemas são mais difíceis. Então, pastorear hoje está sendo mais difícil, porque cada mente recebe uma informação, cada mente recebe um ataque, cada mente recebe uma investida do diabo, e cada um de nós somos atacados dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, nas ruas, nas nossas vidas seculares. E aí viemos para a igreja já quase que na reserva. E aí quando chega aqui na igreja, às vezes ainda encontramos algum problema e saímos abaixo da reserva para nossa casa. E vivemos uma vida assim bem no rodapé, bem vazia. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, eu venho como ministro de Deus, como profeta do Senhor, trazer uma palavra de ânimo para você, para dizer para você: não desista. Não desista da tua fé, ainda que o problema esteja difícil, ainda que o casamento não vai bem, ainda que houve um desemprego, ainda que haja uma enfermidade, ainda que haja qualquer tipo de problema. Irmão, tenha a sua vida espiritual como uma prioridade número 1. Louvado seja Deus. E é dessa forma que a gente tem que romper essas dificuldades, para que eu e você consigamos cruzar um portal celestial. Porque o problema está aí, em nós termos uma vida santa aqui na terra, para manter a possibilidade de nós entrarmos nos céus pelas portas. Porque muitos realmente serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E interessante nesse episódio é que o Espírito Santo, ele trata com cada um individualmente. Porquanto, irmão, o pastor não precisa falar e nem apontar nada, porque o próprio Espírito Santo já fala na tua mente o que é certo, o que é errado. Ninguém aqui vai te mandar para o inferno. Se você for, você foi com as suas próprias pernas, porque você que escolheu. Louvado seja Deus. É uma questão de opção. Ou você opta em viver uma vida de santidade para ir para o céu, ou então você opta em não ser santificado por Deus. E aí, quando Jesus voltar, você vai escutar aquela frase. E aí eu fico pensando assim: será que esta palavra é uma palavra dura, irmãos? Eu acho que não. Palavra dura vai ser aquela quando você estiver diante dele e ele falar para você: não te conheço. Essa que é a palavra dura. E esse é o meu temor, desse grande dia, do grande dia terrível do Senhor. Olha o nome desse dia: o dia terrível do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, irmão, há essa necessidade. As igrejas precisam entrar dentro desse esquema, entrar dentro dessa força de vontade de buscar o Senhor. Por isso vai dizer a palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. É esse tempo que Paulo dizia que nos últimos tempos haveria dias trabalhosos, dias difíceis. Todos nós sabemos que está se cumprindo muita coisa da palavra de Deus. Eu não preciso numerar aquilo que está acontecendo, porque você vê na internet, você vê na televisão, você ouve no rádio, você vê nos jornais, você vê nos comentários. E olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: essas notícias que chegam para nós aqui, elas ainda chegam atrasadas, porque o que está acontecendo lá fora é coisa muito mais superior do que aquilo que está chegando aqui para nós. Isso me leva a crer
que o cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo de uma maneira muito veloz e que numa dessas horas Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E aí, irmãos, pode ser até hoje, né, pastor? Ah, Maranata, vem buscar logo, louvado seja Deus. Então, irmãos, esse dia, a gente não sabe que dia vai ser. Isso aí não é problema, isso aí é com Deus. O nosso negócio é ser santo. O nosso negócio é ser santo. E ter força para dizer não para o pecado, que é o grande desafio de cada um de nós. Nós temos que combater o pecado, temos que dizer não para o pecado, temos que rejeitar os pratos de lentilhas que o diabo coloca na vida de cada um de nós. Nós não podemos, irmão, ficar brincando com o pecado nas beiradas, viu? Nas beiradinhas. Não, isso aqui não faz mal, não. Não, isso aqui está beleza, né? E por causa das mínimas coisas, nós poderemos ser surpreendidos naquele dia. Vê, irmão, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de super santo, que você tem que ser o santo dos santos, eu não estou falando disso, mas eu estou falando que você tem que ser um crente ligado na cruz e ligado na renúncia, porque evangelho sem cruz não é evangelho, e evangelho sem renúncia também não é evangelho. Então, irmão, temos que pagar o preço, vamos pagar o preço, porque aquele que foi morto na cruz, ele pagou o preço por nós. Será que agora eu não posso fazer a minha parte? Ou será que eu tenho que achar que ele tem que me levar para o céu? E será que eu vou entrar no céu de qualquer forma? Existe um critério, viu, irmão? No céu não se entra de qualquer maneira. Existe um critério, existe umas certas regras, uns certos deveres de casa que eu e você temos que fazer. E o interessante é que todo mundo sabe o que é que tem que fazer, mas joga tudo na conta da misericórdia. Todo mundo acha que Deus tem que ter misericórdia, mas existe duas linhas, viu, irmãos? Existe a linha da misericórdia e existe a linha da justiça. E ali, quando você vai caminhando na linha da misericórdia, parece que você não esquenta muito a cabeça com as coisas que vão acontecendo, e você vai se esquecendo daquilo que você vai fazendo, mas quando chega no final, a misericórdia acaba, tu entra na justiça, e quando tu entra na justiça, não dá mais para voltar para consertar. Ali você não conserta mais nada, aí tu vai se apresentar diante de Deus da forma que tu está. E aí? Tem um hino na harpa cristã que diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Você viu que lá no céu não entra pecado? Irmãos, o céu é o único lugar que você não vai levar nada, principalmente daqui da terra. Daqui da terra tu não vai levar nada. Por quê? Porque lá tem tudo. Aleluia. No céu tem tudo que você precisa, louvado seja Deus. Então, irmãos, eu trago esta palavra de reflexão para você, para sacudir a sua mente, para você verificar algumas coisas. Esta noite é uma noite de reflexão, uma noite de introspectiva, para você entender que Deus está falando para você colocar a tua casa em ordem. É necessário, irmão, nós vivemos um tempo de necessidade de fazermos um concerto, mas é um concerto de verdade, viu, irmão? Entrarmos na sala do Senhor e bater de frente com aquele espelho e começar a falar para Deus quem verdadeiramente nós somos. Temos que trocar as nossas orações, viu, irmãos? Aquelas orações tradicionais que nós fazemos: Senhor nosso Deus e nosso Pai, que estás nos céus, ó Pai Santo. Ai, irmãos, para com isso. Você tem que bater no peito e falar: Deus, eu sou um miserável pecador, eu preciso de Ti. Deus, por favor, me dá força para me resistir àquela tentação, não deixa eu cair naquele laço. Meu Deus, irmão, nós temos que falar para Deus, sabe o que? As nossas verdades, porque Deus está cansado das nossas mentiras.
Deus está cansado de tudo aquilo que nós falamos, que a gente promete para Ele e a gente não cumpre. Porque eu vou ser assim, porque eu vou ser assado, porque eu vou fazer, porque eu vou amar, porque eu vou perdoar. Tudo mentira, você não faz nada disso. E o Senhor está olhando para o seu rebanho, para a sua igreja. E a responsabilidade é muito grande diante dos ombros do sacerdote, porque ele tem que resolver essa questão e ajudar as ovelhas a entrar no caminho, e às vezes algumas não querem, outras estão indecisas, e o pastor fica num desespero, e aí você vai para casa, você dorme, você descansa, mas o pastor não dorme, o pastor fica acordado. Eu digo isso porque isso acontecia comigo, eu acho que acontece também com o pastor aqui. Quantas das vezes na sala de casa você fica andando para lá e você fica andando para cá, pensando no irmão João, pensando na irmã Maria, pensando numa ovelha, porque, irmão, nós vamos prestar conta de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que esta noite, você, quando for para sua casa, você leve essa necessidade desse pensamento de colocar as coisas no seu devido lugar. Louvado seja Deus. Essa noite Deus trouxe essa palavra para essa igreja, porque é a palavra que essa igreja está precisando. Não seria outra palavra. As cadeiras não vão voar, você não vai rodar, você não vai falar mistério, mas você vai sair daqui pensando que tem que melhorar. Você tem que melhorar, você tem que fazer o teu esforço, o teu melhor. Olha o que Deus falou para Josué. Josué, tão somente te esforça. Sabe o que Deus estava falando, irmão? Deus estava falando de uma força interior que Josué tinha lá dentro. Você pensa que quando Deus falou para Josué, esforça-te, Josué estava forte? Não, ele não estava forte, mas havia uma força interior. Todos nós temos, irmão, essa força interior que vai gerar uma fé capaz de vencer o pecado, capaz de vencer o mundo. É essa força que nós temos que botar para fora, para pisar na cabeça da serpente, para nós não sermos enganados, porque o diabo tem as suas armas, e olha que as armas do diabo são armas sutis, e são armas poderosas, porque, irmão, o diabo conhece toda a nossa anatomia humana. Então você não precisa falar o que você está sentindo, o que você está pensando, porque ele de longe ele já sabe. Então, se nós não tivermos o Espírito de Deus, somos como presas fáceis para ele. Por isso a Bíblia diz que ele anda rugindo como no leão, em derredor. Qualquer vacilo ele te apanha, ele já sabe onde vai te apanhar. Ele vai trabalhar em cima da tua fraqueza, em cima daquilo que você mais gosta, em cima daquilo que você mais ama, em cima daquilo que você mais se projeta. Então o diabo te conhece. Porquanto, mas independente do diabo te conhecer, com toda essa técnica que ele tem, o Espírito de Deus te conhece por dentro e por fora. E a Bíblia vai dizer que sua palavra, ela é como uma espada flamejante, que vai até a divisão da alma e do Espírito. Nessa divisão da alma e do Espírito, o diabo não entra. Aleluia. Ele só entra na parte física, que ele olha, ficou arrepiado, está nervoso, olha o olho arregalou, está assustado. Então ele trabalha assim. E aí, muitas das vezes o diabo também trabalha por telepatia. Ele consegue arrancar às vezes pensamento de dentro da nossa cabeça com suas técnicas. Viu, irmãos? Por isso a igreja tem que estar vigilante. Porque hoje, nesta noite, tu sai daqui com a tua botija, com o reservatório cheio. Mas se você não vigiar lá fora, porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro está todo mundo junto, as brasas estão tudo acesa. Mas lá fora você tem que continuar sendo brasa acesa, sozinho. Viu, irmãos? Então, por isso que eu falei no princípio, essa dificuldade que nós temos de servir a Deus, porque não é fácil. É como se nós estivéssemos matando um leão por dia. Você mata um ali, aí já na outra esquina ali tem que matar mais um. Se bobear, na outra esquina tem um lá te esperando também. Porque tu pensa que o diabo vai te dar trégua? Ele não vai te dar trégua. Ele não vai deixar de ser diabo. Mas a Bíblia vai dizer que há um anjo do Senhor que está em derredor de você, para te guardar, para te livrar. Está lá no Salmo 91, todo mundo conhece, que ele diz que anjos estariam a serviço
daqueles que amam o Senhor, Ele colocaria anjo a nosso dispor, a nosso serviço. É por isso que o diabo ainda não conseguiu destruir a igreja, meu pastor. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é guardada pelo leão da tribo de Judá. Aleluia. Então nessa noite há essa necessidade de nós sermos santos, irmãos, de nós nos santificarmos, de nós nos separarmos, de nós entrarmos num alinhamento com Deus, de entrar numa comunhão mais íntima e profunda com Deus, para que eu e você venhamos conseguir agradar a Deus. Louvado seja Deus. É certo que o diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho, mas se você se esforçar, se você fizer a tua parte, o Espírito Santo vai te ajudar. Louvado seja Deus. Eu digo para os irmãos, eu tenho algum tempo já na igreja, e eu era um jovem assim, criancinha de uns 9 anos, e eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, o meu pai, ele me expulsou de casa ainda criança. Você acredita que um pai expulsou uma criança de 11 anos de casa? E eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, e eu voltei lá para a Assembleia de Deus, bati lá, e o porteiro me atendeu e deixou eu entrar, e eu morei 3 anos naquela igreja, até que chegou um dia que o pastor falou assim: Joacir, está na hora de você voltar. E eu voltei, e quando eu voltei, o meu pai, inimigo terrível do Evangelho, disse para mim: quero fazer um pacto contigo, cada culto que você for, você vai levar uma surra. Falei: tá bom, pai, o meu Cristo morreu crucificado, que é uma surra eu levo. E aí cada culto que eu ia, o pau cantava em cima de mim. Mas pensa numa surra, irmão, que você tem que tomar um banho depois de água salgada, viu, irmãos? E depois ele enjoou de bater, ele disse: agora eu vou bater em você diferente. Cada culto que você for, eu vou te dar com uma tauba na mão, 12 bolos, 6 de um, 6 do outro. E eu tinha que botar a mão assim, e ele batia, pá, com aquela força chega na minha mão. Viu, irmão? Ele me deixou sem comida. Ele mandava eu colocar o dedo na tomada assim, de 220, que lá no Nordeste, lá a força é 220, e eu tinha que botar. Quando não, ele me botava para dormir num quarto escuro, e ele arrumava os ratos dentro da gaiola e soltava os ratos dentro daquele quarto escuro. Eu passei fome, eu passei frio, minhas roupas foram rasgadas, as minhas Bíblias eu tive que queimar na frente dele, e ele todo dia de noite amolando uma faca, e era uma faca de sapateiro muito bem amolada, e eu rasguei o cobertor, fiz um buraquinho para enxergar o movimento dele, que ele podia, né, fazer uma besteira. E ali, irmãos, eu passei muitos anos debaixo desse processo. Mas pergunta para mim, qual foi o dia que eu desisti e larguei a fé? Não teve esse dia, irmãos, não teve esse dia. Por isso eu digo para os irmãos aqui desta igreja: nunca largue Jesus por nada. Não vale a pena. O que é o corpo, irmão? O que é esse corpo? Esse corpo é pó e cinzas, é barro. Não importa se bate, não importa se corta, não importa se deixa com fome, não importa se fica doente, como eu fiquei doente, eu fiquei tuberculoso, eu quase perdi minha vida, e ali eu passei esse processo todo. Mas teve um dia, numa santa ceia muito poderosa, 4.000 pessoas, a igreja estava chapada de gente, e ali eu estava lá no coral jovem ali, sentadinho, aquele paletózinho ali, estava ali quietinho, e aí quem é que entra na igreja, irmão? Igual um dragão. Meu pai entrou como um dragão, com uma baita de uma faca aqui, e o pastor muito sábio, falou assim: deixa ele entrar. Aí ele veio e ficou aqui na frente. Aí ele falou para o pastor assim: eu quero o meu filho, você tem que dar conta dele. Aí o pastor: é aquele ali? Aí ele olhou: é ele mesmo. O senhor tem alguma coisa para falar? Aí ele: tenho sim, vou falar. E a igreja em silêncio assim, igual os irmãos estão aqui. E aí meu pai falou assim: pastor, eu tentei matar esse garoto, não deu certo.
Eu deixei ele sem comida, ele resistiu. Eu bati nele de todas as formas. Eu derretia plástico quente nas pernas dele. Eu tenho marcas, viu, irmãos? Eu tenho marcas no meu corpo do que eu estou falando. Eu posso dizer para os irmãos, como está na Bíblia, eu trago as marcas no meu corpo, nas minhas costas, nas minhas coxas. Então, irmãos, e meu pai falava assim, eu fiz tudo isso, eu pedi tudo, mas ele não largou esse tal de Jesus. Eu, pastor, e você vai fazer o que agora? Aí ele falou assim, eu vou deixar ele pregar o Evangelho. Aleluia. E aí, irmão, quando meu pai falou esta palavra, uma bola de fogo muito grande desceu na igreja, e quando a bola de fogo bateu no chão da igreja, se espalhou em várias bolas de fogo, e Jesus batizou 450 pessoas com o Espírito Santo. Jesus curou tanta pessoa, muitas pessoas, e meu pai saiu correndo igual um doido, porque ele disse que não resistiu ao fogo, ele disse que viu uma bola, ele saiu gritando, fogo, 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 e foi embora. Louvado seja Deus. E ali, irmão, quando eu voltei para casa, a fúria dele ficou terrível. Pensa numa fúria. Falei, pronto, agora ele vai me quebrar todo. Meu Deus do céu, tem misericórdia. E ali, irmãos, eu tomei mais uma surrinha para ele descarregar aquela ira dele. Louvado seja Deus. Mas nunca larguei Jesus. Não estou falando isso aqui para me autopromover, que eu sou mais do que ninguém. Eu não sou ninguém, meu. Eu não sou, irmão. Eu sou igual a você. Aqui não é super pastor, não. Pastor é o nome, mas por dentro da carcaça é um ser humano. Muito sensível, muito fraquinho. Apenas um bichinho de Jacó. Irmão, mas eu quero dizer para você que o que você estiver passando, seja o que for, não largue Jesus. Não largue. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Seja forte no seu combate. Prove para Deus que você merece a graça dele. Prove para Deus isso, irmãos. Entendeu? Faça o teu melhor, o teu esforço. Qual é o teu melhor? É o teu melhor, você gosta de cantar? Então você vai cantar da melhor maneira que você faz. Igual as meninas cantaram aqui. Tinha uma que estava aqui com o olho fechado, estava no céu já. O varão adorando aqui, brincadeira. Eu fiquei até com inveja, né? Mas uma adoração tão linda. Vê, irmãos? Então, irmãos, você sabe o que você tem que fazer. Nessa noite o Espírito Santo está só te lembrando algumas coisas que você tem que fazer, porque já tem algumas coisas que você deixou de fazer. Quantos de nós somos acordados de madrugada e viramos para o lado de lá? Você sabe para que Deus te acorda de madrugada? Para você buscar reforço. Mas aí você vai buscar o mais quentinho do edredom do outro lado. Então, isso vai somando, sabe? E mais as questões do dia a dia, das coisas que acontecem, e no final da história, você fica com o seu cântaro de suprimento, fica meio que vazio. Vê, irmãos? Então, nessa noite, procure ser santo, o mais santo que você puder ser. Não é ser fanático, mas é ser santo, é ser separado, é ser autêntico para com Deus, é que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. Viu, irmão? Orações de sinceridade, palavras de verdade, palavras de honestidade para com Deus. Seja honesto para com Deus, irmão. Se você pecou, confesse, não acumule lixo dentro de você, joga o lixo fora, se conserte, se posicione na presença de Deus, faça o teu melhor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque numa dessas horas você pode ser surpreendido. E eu estou falando de arrebatamento, mas sabemos que também podemos ser surpreendidos do nosso coração parar. Quem sabe que amanhã os irmãos não vão receber uma notícia? Sabe aquele pastor que pregou naquele culto? Sim, sei, o que houve? Partiu. Não, mas ele estava ontem lá todo assim, mas foi embora, partiu. Temos que estar prontos, irmãos, porque nós não sabemos a hora e o dia em que eu vou partir ou que ele virá. Então devemos viver o dia de hoje como se Jesus viesse amanhã. Nós temos que fazer isso. Isso é uma questão de responsabilidade com a tua alma. Tenha dor dela. Tenha dor da sua alma. Não permita que a sua alma ande como moribunda, triste, abatida, cabisbaixa. Não.
ainda que esse sentimento esteja na sua mente, mas erga a sua cabeça e olhe para o céu, que do céu que vem a tua redenção, do céu que vem a tua vitória, do céu que vem a tua resposta, do céu que vem tudo de bom para a tua vida. Tudo isso vai passar, irmão. A tristeza vai passar, a doença vai passar, a falta de dinheiro vai passar, as coisas da vida vai passar, mas nós temos que cruzar a nossa linha até a linha de chegada do portal das mansões celestiais. Está chegando a hora, né, pastor? Ainda tem mais 5 minutos, tá bom, né? Então, irmãos, que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Viu? Eu deixo essa palavra assim para a igreja, dessa preocupação do apóstolo Pedro. Se Pedro já estava preocupado para a igreja ter uma vida de santidade naquele tempo dos apóstolos, você imagina na igreja agora do século 21, que necessidade extrema que nós temos que ter, que necessidade extrema que nós temos de ter, de ser separados, Separado, irmão, é uma questão assim interior, de dentro de nós. Você é separado aqui, no mercado, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida, lá no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Aonde você estiver, você não é um cidadão daqui, você é um cidadão do céu. Lê lá o Salmo número 15, que você vai ver o retrato daquele que pertence ao mundo de lá. Está lá escrito, Salmo 15, né? O retrato daquele que verdadeiramente vai morar no céu. Quando eu leio aquele salmo, chega a me balanço. Aquele salmo ali é como se fosse um lutador de boxe, só dando assim de direita na tua, entendeu? Por causa da responsabilidade, né, que nós temos que ter. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu encerro a minha palavra na noite de hoje, dizendo: ame mais, perdoe mais, seja mais tolerante. Irmão, faça de tudo para você ser, no mínimo, um crente amoroso, um crente frutífero, um crente assim cheio de unção, um crente cheio do azeite de Deus, um crente menos trabalhoso para a igreja, menos trabalhoso para o ministério, um crente que não arruma problema, que não arruma fofoca, um crente que seja realmente um crente produtivo. Porque todos nós temos que ser produtivos, porque o verdadeiro crente, no mínimo, ele quer levar um coelho para o céu. No mínimo, né? Nós temos que levar um conosco, porque é bom, irmão. Rapidamente eu vou contar aqui. Nesse tempo que eu era novo convertido e que acontecia essas coisas comigo, eu orava, por ser jovem ainda, muito assim, falta de sabedoria, eu orava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço nada, eu mereço só uma pá de terra na cara. Senhor, me dá uma luta grande, que eu quero te provar que eu te amo com essa luta. Olha aí minha oração, irmão. Jesus. E eu orava dessa forma. E um dia eu falei assim: Senhor, todo mundo fala do céu, a tua palavra fala do céu. Eu quero ver o céu. E eu comecei a orar. E eu senti que Deus estava demorando para me responder. Eu comecei a jejuar. Aí o negócio não estava muito bom. Eu comecei a orar de madrugada. Irmão, teve dias que eu fiquei 3, 4 dias. Quero ver o céu, quero ver o céu, quero ver o céu, quero ver o céu. E ali eu fui tomado assim, um sono muito profundo. E aí chegou um varão perto de mim e disse assim: a tua oração foi ouvida. E me pegou pelo braço e começamos a caminhar. De repente eu olhei para os pés dele assim, os pés dele não tocavam o chão. Ele percebeu que eu percebi que ele não tocava o chão. E ele falou assim: vem comigo, vem comigo, vem comigo. E eu fui subindo junto com ele. E aí chegamos num determinado lugar, era uma muralha muito imensa, muito grande, e tinha um portal muito grande, uma porta muito linda, brilhante, muito forte. E a porta, chegou, ele me botou assim bem pertinho na porta e disse: eu vou abrir só um pouquinho. E a porta fez um barulho e abriu assim 2 dedinhos. E eu fiquei assim. Irmãos, pensa no que eu vi. Irmãos, eu vi uma grama verdejante assim. A minha visão foi ampliada, como se eu pudesse enxergar 200 quilômetros à frente. Eu tinha uma visão nítida, perfeita, que eu estava vendo aquela imensidão, aquele jardim de flores, inexplicável, não tinha como explicar.
que trazia um gozo inefável dentro de mim, uma vontade de entrar naquela brecha lá para dentro. E ele falou assim: chegou a hora de voltar. Falei: não, por favor, deixa eu ver, está muito gostoso aqui, não me leva não quero mais não, eu não quero ir mais não. Ele disse: não, você tem que voltar, aproveita e volta e conta para a minha igreja. Aleluia. Viu, irmão, para onde você vai é glorioso, irmãos. Você vai olhar para trás e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena que eu fui no culto que estava 30 e poucos graus. Valeu a pena que estava no culto porque estava chovendo. Valeu a pena que estava fazendo frio. Valeu a pena que eu estava doente, mas eu estava lá. Valeu a pena. E vai valer mesmo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor nesta noite. No nome de Jesus eu deixo esta palavra para toda a igreja, em nome de Jesus. Meus agradecimentos, pastor.